Fala galera do Quadramental, a gente está começando mais um episódio hoje e eu estou muito bem acompanhado com dois profissionais incríveis aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, o Thiago por meio de indicação do Marcelo Reck e a Nath trabalha com a gente aqui na IG. São dois profissionais incríveis, o Thiago é formado em Educação Física, tem pós em Fisiologia do Exercício, trabalha aqui na Academia BeRep de Curitiba, que tem um espaço incrível que a gente está gravando aqui hoje, e atende atletas amadores de beach tênis e também, como eu falei, atletas de alto rendimento. Obrigadão pelo convite, pela presença aqui hoje. Era irmão, só contigo aqui. Top, eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. E a Nath é nutricionista, ela tem especialização em metabolismo e emagrecimento, ela também atende atletas de alto rendimento e atletas amadores e está aqui com a gente no dia de hoje. Obrigado, Nath. Agradeço. Maravilha, pessoal. Você que é atleta amador, esse conteúdo foi preparado exclusivamente para você. Geralmente, meus convidados estão profissionais, são atletas de alto rendimento, até mesmo técnicos desses atletas, mas hoje estamos com o pessoal que faz toda a preparação, ou seja, a parte psicológica comigo, a parte nutricional com a Nath e a parte da preparação física com o Thiago. E a gente vai falar bastante sobre a rotina que um atleta amador pode fazer nos seus campeonatos, na sua preparação, e algumas dicas também sobre alimentação e a parte de preparação física. Gente, um campeonato amador não é fácil, né? A gente sabe que eu, esse ano até mesmo, fiquei competindo, brincando um pouquinho aqui nos campeonatos federados aqui do Paraná. A gente sabe que, se você chega até a final, são no mínimo, 6 partidas que você vai ter que disputar, 6 sets ao qual você vai ter que disputar, e para isso você tem uma série de desafios além do teu próprio adversário, né? Tem o teu próprio corpo, que às vezes pode colaborar contigo ou pode te atrapalhar ali durante a tua trajetória, né? E eu queria começar perguntando já diretamente para a Nath. Nath, assim, como fazer uma boa alimentação para um torneio, para uma competição? Então, o ideal seria se a gente conseguisse fazer esse planejamento alimentar no dia anterior, já no dia anterior. Então, ali, pensar bastante na proteína, então, carnes magras, frango, peixes também seria legal, né, para a gente ter uma recuperação muscular legal. Carboidrato, extremamente importante, então, a gente tem ali uma média, né, de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia, né, que seria ali interessante para o beach tennis. Então, dependendo ali do horário do seu torneio, então, se for de manhã ali, de noite, se preparar com carboidratos complexos, né? Então, a gente faz um estoque de glicogênio. Então, para ser liberada essa energia aos poucos para esse atleta, né? No momento do torneio. E a gente também sempre fala sobre não exagerar em gorduras, né? Então, frituras, coisas assim, para não ter um desequilíbrio intestinal no momento do torneio. Então, acho que é um pilar de carboidrato, proteína e não exagerar na gordura, né, ruim, na gordura que é fritura, coisa assim, pro dia do campeonato. Ah, que legal. E você falou sobre carboidratos complexos. O que são carboidratos complexos? São carboidratos que a gente tem uma liberação de energia mais gradual, né? Então, a gente tem uma absorção um pouco mais lenta desses carboidratos. E quando você diz no dia anterior, vamos supor aqui que meu campeonato é pela manhã do sábado. Então, na sexta-feira, desde o meu café da manhã, eu já altero minha alimentação para o campeonato? Exatamente. Ou desde a manhã do dia anterior? A gente pode fazer, assim, uma preparação desde do início do dia anterior, né? Ou se, por exemplo, ficar muito corrido, tiver alguma dificuldade, né? Trabalho, coisa assim, a gente foca no período da noite, que a gente consegue fazer esse estoque de glicogênio, né? Então, a gente consegue ter esse benefício já fazendo à noite. Bacana. Então, focar em carnes magras, carnes brancas, né? E em carboidratos complexos, principalmente, cuidando com a questão da gordura para não dar um desequilíbrio intestinal. Exatamente. Tem um ponto que o povo, às vezes, tem um pouco de medo, né? De consumir carboidratos, mas para a preparação de torneio não tem como. Tem que consumir uma quantidade maior. Focando em rendimento mesmo, em energia para disputar as partidas, foca em carboidrato complexo ali. Exatamente. Isso no dia anterior. E no dia do torneio, vamos supor, eu vou jogar às 9 da manhã, tenho que acordar. Qual que é o ideal para eu comer assim, logo antes do torneio e no café da manhã? Aí já vai mudar um pouquinho, né? Porque daí a gente já não vai colocar mais esses carboidratos complexos. A gente já muda para carboidratos simples, né? Então, pão, né? Batata inglesa, um macarrão que ele é macarrão normal, não integral. Então, são alimentos que vai ter uma fácil digestibilidade, né? Então, a gente vai ter uma
absorção mais rápida para ser liberada energia de forma mais rápida, né? Então não vai ficar pesando no estômago aquele alimento. Então é mais ou menos isso. E qual que é o benefício que um atleta amador pode ter fazendo uma rotina alimentar como essa para a preparação de torneios? Vai aumentar muito a questão da força, então uma reclamação que a gente tem bastante, né, é você começar com energia o torneio, ele passa ali 1 jogo, 2 jogos, já começa a diminuir o rendimento, então a gente consegue aumentar, né, esse rendimento, aumentar a força do atleta através da alimentação, evitar a desidratação também, né, então preparando as refeições não só especificamente a comida, mas sim também fazer o planejamento da hidratação durante todo o torneio, ajuda a evitar câimbras, né? Então, é extremamente importante também. E acredito também que a recuperação muscular, né, para cada jogo. Então, às vezes ali, como o Johan já falou, tem 6 jogos um dia só. Então, a gente consegue fazer essa recuperação muscular para que ele volte inteiro para o próximo jogo. Mais ou menos isso. Ah, que bacana. Eu posso trazer meu relato pessoal, né? Desde que eu comecei a cuidar da minha alimentação, assim, pré-torneio, mudou muito. Eu chegava ali na semifinal, tudo tem muito a ver com condicionamento também, que a gente acho que já vai tocar um pouco mais nesse ponto. Mas desde que eu comecei a trabalhar minha alimentação, modificou muito, muito, muito minha energia durante o torneio, reduziu questões de câimbras que eu tinha ali. A gente vai abrir um tópico só para câimbras, que é muito frequente. Fala pessoal, tá curtindo essa entrevista? Caso você tenha interesse em mais conteúdo sobre a psicologia clínica, a psicologia do esporte ou até mesmo sobre os bastidores da preparação mental para atletas de alto rendimento, segue lá o nosso perfil do Instagram, @igpsicologia. E se você também quer consultar com um dos nossos psicólogos, atendemos tanto na área do esporte quanto na área da psicologia clínica, é só entrar em contato pelo nosso Instagram ou pelo link que tá ali na descrição da nosso bio do perfil do Insta mesmo. Um abraço e te vejo por lá. E sim, foi incrível. E o meu segredinho ali pré-torneio é o suco de uva, né? Acho que encaixa bem, né? Sucos, assim, né? Por conta justamente da questão de carboidratos e também a questão de glicose, né? Dando energia, né? No pré-partida, né? Exatamente, a gente tem essa absorção mais rápida, né? Porque ele tem um carboidrato bem simples ali, a gente consegue ter esse benefício de ter energia de forma mais rápida. Maravilha. E sobre a questão de preparação física, Thiago? O que você acha que é muito importante pré-partida? No dia antes ou no dia até mesmo da partida, só que períodos anteriores? O que você acha que da preparação física ajudaria bastante um atleta amador? Então, a minha recomendação, seja lá qual for a prova, de repente, ou a demanda, mas aqui a gente está falando especificamente do atleta de beach tênis, é separar em 2 momentos, né? O pré e o pré-imediato. Ah, bacana. O pré é tudo que acontece ali, que anterioriza o final de semana de competição, certo? Ou o dia de competição. Nesse período, cuidado que a própria Nath já falou, com a alimentação de repente, 70%, e os outros 30% tá incluso nesse período que a gente chama de tapering, que é um período de lapidação, né? Que é um pontinho aqui, um ajustezinho técnico dali, tudo feito sem muita intensidade. Então, o que eu vejo muita gente fazer é que, principalmente o atleta amador, é achar que ele vai resolver problemas agora de última hora. Então, assim, vou jogar sábado, sexta, eu tenho que arrebentar. Não, e não é. Vai dar uma impressão que você está funcionando, que o corpo está se reorganizando e se ajustando, mas o condicionamento físico mesmo que precisava ser alterado e construído já deveria ter sido feito com antecedência. Né? Então esse é o período pré, e a gente se preocupa com a alimentação, com o descanso, que é chave, né? Então o atleta vir para a competição mentalmente descansado, preparado e metabolicamente recuperado é fundamental. Então tem uma estratégia que a gente usa até, que é assim, de repente o atleta na ansiedade de querer fazer algo, naquele dia pré ali, o que eu posso fazer? Então eu recomendo sempre, cara, então pega uma bike, né, dá uma pedalada, dá uma girada em baixa intensidade, a gente chama de low endurance, né? E a gente proporcionaria uma oxigenação, né, de todo o sistema metabólico e intramuscular e prioriza, assim, carregamento de escórias metabólicas que ficaram, então resíduos que ficaram de treinos mais intensos, de práticas mais intensas. Então isso também é uma ferramenta muito importante na reutilização de energias, né?
E aí o pré-imediato, aí sim, é muito específico. Você como psicólogo pode falar até com mais propriedade. Cada um tem uma maneira de interpretar o corpo e a sensibilidade de visualizar como é que tá chegando para aquela partida, né? Mas via de regra, a minha recomendação é também aqueça, coma bem primeiro, né? É a base da nossa pirâmide. Coma bem, coma o que é correto. Aqueça bem, mas de uma maneira, aí esse aquecimento a gente pode até entrar melhor, assim, mais a fundo, né? Que tem algumas etapinhas ali que são bem, bem importantes para essa ativação pré-jogo, mas eu acredito que o ponto principal é esse, sabe? O descanso no pré e o pré-imediato, uma boa alimentação, aquecimento, mobilidade, ativação e prática específica, né? Que é a realização de alguns gestos técnicos motores que vão proporcionar uma melhor performance. Legal. A gente que trabalha assim com a preparação de atleta, tem uma regra fundamental nossa que a gente chama de periodização, né? Que é justamente qual é o período com maior objetivo, qual que é o teu maior objetivo daquele período ao qual você está vivenciando, né? E foi legal a tua separação de pré e o pré-imediato, né? Que justamente modifica esses objetivos, né? Então, o repouso ele é fundamental para um bom rendimento na competição. E o fator psicológico, né? O fator que geralmente a gente que trabalha ali é uma grande questão. Eu tinha atletas do triatlon que às vezes a pessoa iria disputar ali uma competição, de um desgaste físico muito alto, e ali na quinta, na sexta-feira, a competição dela era no sábado, ela queria rodar, queria, né, ter o desempenho dela sendo visto justamente para trazer uma confiança e tal. E com o trabalho psicológico a gente foi, obviamente, trabalhando outras formas dela visualizar essa questão e alimentar um pouco mais esse aspecto de segurança, né? Então, são 3 áreas que se comunicam diretamente. Às vezes a gente vai falar de uma, mas ao mesmo tempo a gente está passando por outra e assim por diante, né? E sobre, você citou dos aquecimentos, né? Do pré-imediato daí no caso, né? Você falou que tem algumas fases. Conta pra gente, quais são essas fases? Então, isso é um ponto muito legal, cara, porque eu escutei há pouco tempo de um atleta de beach tennis e eu não sei se regra isso pra grande maioria, né? De repente a galera que vai escutar aqui vai falar, não, eu não penso assim. E que bom que não pensa assim. Mas o que eu escutei, o relato é que uma grande maioria, e principalmente os mais jovens, não dão tanta atenção pro aquecimento, sabe? E para ativações neurais que a gente faz. O que é isso, né? Então, eu, por exemplo, assim, para os meus atletas, eu recomendo ser, cara, se você, óbvio que nem todo ambiente de competição vai te proporcionar isso aqui que eu vou falar. Por exemplo, o atleta está num hotel e esse hotel ele oferece para você uma bicicleta, uma esteira, né, alguma coisa ali. Então a minha recomendação seria, cara, rode um pouco ali, né, 20 minutos, 30 minutos, em baixa intensidade, para a gente proporcionar uma oxigenação cerebral, intramuscular, melhorar o carreamento de nutrientes, fazer com que o corpo esteja mais aquecido, aumentar a demanda sistólica, né, o volume sistólico final, para que o teu corpo possa daqui para frente receber todo e qualquer impacto fisiológico melhor, sabe? Sabe aquele susto, assim, de repente você entrar, assim, numa competição, assim, cara, não aqueci direito, aí você vê durante a partida, ou durante o desenvolvimento de uma determinada tarefa, cara, nossa, então, óbvio, teu corpo, se você é um atleta que está acostumado com treinos de alta intensidade, intervalação, ele vai se ajustar mais rápido. Mas até se ajustar mais rápido, no quesito alto nível de performance, e todo mundo quer, né? Mesmo o amador quer performar melhor. Você já perdeu 10, 15 minutos que você poderia estar melhor, mais preparado. Então, teu adversário, se ele fez isso, ele já sai 10 minutos na tua frente, entende? Então, assim, rode. Se não tem esteira, não tem uma bike, então faça caminhadas, corridinhas. Lá em casa, por exemplo, o que eu faço tem uma escada, né? Tem um lance de escada, eu fico subindo e descendo a escada antes de ir pro torneio, né? Às vezes a gente tem que se adaptar à própria situação, né? É isso. Aí você vai fazer o teu corpo entrar no ambiente
de estresse, né? Pré-jogo. Feita essa base, óbvio, ela é uma base. Você não vai dar um tiro, né, na esteira, como alguém que tá querendo performance. Não, ninguém quer performance nesse período base de aquecimento. Mas um bom aquecimento, inclusive, já me perguntaram, mas eu posso suar? Suar? Deve. Deve. A gente foge do ambiente ácido. A acidose está diretamente ligada a índice de fadiga. Então, esse ambiente a gente foge. Mas estar aquecido é primordial. Aí você fez o aquecimento, aí eu indico sempre, cara, vamos para uma mobilidade, que é tão importante quanto tudo. Preparar as articulações, tendões, ligamentos, cápsula articular, é importantíssimo, a gente previne lesão, a gente cuida da saúde do atleta, não pensando só agora, mas pensando depois, pensando nos 6 jogos, né, essa demanda, pensando no ambiente que ali é areia, instável, completamente instável. Então é muito importante. Que tipo de alongamento? A minha indicação é nunca aquele alongamento deitado, porque a ativação do sistema nervoso parasimpático é maior para esse deitar. Mas a gente quer ativar o simpático, aquele que vai te deixar em ambiente de guerra, né? Ativo, atento. Então, sempre uma mobilidade ativa, balística, que eu gosto muito do balístico, que é aquele em movimentação. Só para deixar claro para o pessoal, né, simpático, parasimpático, né, essas terminologias são bem interessantes, mas são muito fáceis de compreender, né? O sistema simpático está relacionado com a nossa ativação fisiológica, então aceleração do batimento cardíaco, tensionamento muscular, tudo aquilo que envolve, de certo modo, gasto de energia é o simpático. E o contrário disso, como o próprio nome já diz, o parasimpático está relacionado ao acúmulo de energia, né? Então, por exemplo, se você vai ser exposto a uma competição, a gente quer uma regulação, uma adaptação desses dois sistemas, né? Porque o simpático, de maneira exacerbada, vai fazer com que você fique muito tensionado, entre em questões de luta ou fuga, que entra para o lado mais da psicologia ali, né? De como você está interpretando aquela circunstância, né? E o parasimpático, se você estiver muito ativado, o parasimpático, né? Tiver com o freio vagal muito intenso ali e tal, cara, você vai estar dormindo na partida, né? Teu reflexo vai estar lento, né? Tua tomada de decisão vai estar lenta, né? Tua contração muscular vai estar lenta e, inclusive, pode até gerar lesões, né? Por conta da propriocepção que não está tão refinada naquele momento. Exatamente. Então, essa demanda, essa perda de tempo, vamos dizer, né, que muita gente julga, é muito importante. Não, muito importante. Eu vou falar por mim. Eu trabalho para atletas profissionais, muitas vezes eu estou inserido dentro de um pré-partida, executando alguns exercícios respiratórios junto com esses exercícios, e quando eu vou fazer para mim, eu acho um saco fazer. Vou ser bem sincero, eu não gosto de fazer e tal, mas eu comecei a realizar e comecei a ver diferenças em como eu estava na quadra. Eu me sinto mais solto na quadra quando eu realizo, por exemplo, uma rotina como essa, né? Mas uma coisa que eu quero trazer é que, assim, toda a rotina de preparação para torneios, para partidas, é muito individual. Precisa ser muito personalizado. Então, assim, a gente está falando com um público muito abrangente aqui. Pô, a gente está fazendo uma transmissão para o PlayBT, quantas pessoas estão assistindo, né? Claro que se a gente estiver trabalhando individualmente com o atleta, a gente vai ver aquilo que faz mais sentido para ele. Qual ênfase desse período de aquecimento faz mais sentido? Quais tipos de exercícios faz mais sentido para ele? Porque cada pessoa tem um jeito de lidar, né? Tem pessoas, tem atletas, por exemplo, até profissionais, que se faz uma baita de uma rotina de preparação, eleva muito a ansiedade, eleva muito a pressão daquela pessoa, porque está saindo muito da rotina dela e assim por diante. Já tem atletas que quanto mais se preparar, mais vai performar, né? Então, a gente está falando, assim, algumas estratégias, by the book, né? No livro ali e tal, mas entenda, né? Tem que ser personalizado para você. Ninguém mais do que você para dizer aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? A gente está dando um panorama de maiores ferramentas para você performar ali no torneio. E outro adendo importante de fazer, né? É que, assim, gente, vamos lá. Qual que é o pilar principal para você performar? O pilar técnico e estratégico, ou seja, a tua qualidade de jogo. Você pode ter o teu físico extremamente bom, uma alimentação maravilhosa, mas se você é meio assim, mão de pedra igual eu, você vai ter que saber que o teu foco maior, sim, é no pilar técnico
e o pilar estratégico. A gente está dando um repertório de ferramentas maiores para você conseguir reduzir, né, aquele gap que às vezes ocorre nos torneios, de você performa muito bem no treino, mas no torneio performa menos, né? Então a gente está dando algumas ferramentas para você aproximar e reduzir esse gap ali de você conseguir performar aquilo que você treina, né? Então é mais ou menos esse panorama, né? É isso, eu acredito que fazendo essa base, por aquecimento, mobilidade, ativação. Ativação é uma coisa muito legal, né? Você já deve ter visto a galera com elastiquinho fazendo, né? Aquilo ali é uma ativação neural muito específica e muito importante também. E aí, gesto técnico, o que não é uma aula, não é algo que vai te dar um boost na questão técnica, né? Tá, agora eu vou aprender aqui, eu vou melhorar. Não, o gesto técnico é primordial para que você possa aquecer padrões de movimento que você está acostumado a usar. Ponto. É isso. E um bom aquecimento psicológico envolve também estratégias de visualização, né? A galera utiliza de forma um pouco equivocada essas estratégias de visualização. A parte de maior benefício técnico dessas estratégias de você mentalizar, visualizar, é em fatores aos quais você controla. Ou seja, o teu resultado você não controla, porque depende de variáveis adversários e assim por diante. Então, se você visualizar o que você vai ganhar o torneio, etc e tal, a gente não costuma não ir tanto por esse lado. A gente vai muito mais para você visualizar como que você vai querer sacar, qual que é o movimento técnico que você vai querer executar, qual é a estratégia que você vai querer ter para aqueles jogos que você vai desempenhar, né? Qual que é o teu foco qual que é a tua concentração durante aqueles jogos, né? Então, geralmente, essas questões, a gente, com os profissionais, costuma trazer essas intervenções junto a esses exercícios até mesmo de mobilidade. Então, enquanto o cara está fazendo aquele gesto de mobilidade, de alongamento, a gente trabalha um respiratório mais amplo com esse atleta e começa a trazer certas visualizações para ele, referente a gestos técnicos ou questões estratégicas da própria partida. São questões, acho que, fundamentais ali, né? O ponto que eu queria trazer agora para a parte nutricional é como que funciona a hidratação durante esse período pré-partida? Como que funciona a hidratação nesse dia anterior? Como que é essa questão da hidratação para o atleta? É assim, tem uma recomendação que a gente sempre passa, né, que é de 35 a 40 ml por quilo de peso, né? Então, você faz ali a continha para você saber mais ou menos quanto que você deveria tomar, né, para essa hidratação. E isso eu acredito que o atleta ele tem que chegar já hidratado, né? Então, no dia do torneio. Agora, no dia do próprio torneio, aí a gente tem que se preparar, né? Com isotônicos, com eletrólitos também, né? Porque no suor, a gente já perde, né? Então, sais minerais, a gente fica em déficit ali com sódio, potássio, magnésio. Então, os eletrólitos, eles vêm para isso, para repor esses sais minerais, né? E acho que acredito até mais pra frente que a gente vai acabar falando um pouquinho sobre a cãibra, né? Que é bem recorrente de ter. E às vezes é uma falta disso, porque quando a gente sua muito além da água, a gente perde esses sais minerais. Então é muito necessário a gente fazer essa reposição. Então, além de ter essa hidratação, como eu falei ali, né? Com essa recomendação da água antes. Então, durante o torneio também tem que fazer essa reposição. Então, né, nos intervalozinhos ali que tiver, dá sempre uma bicadinha ali na água, né? E os eletrólitos a gente faz essa reposição ali mais ou menos depois de 1 hora de exercícios de alta intensidade. Então, né, praticamente uma partida. Um set dura em torno de uns 30, 40 minutos, um set bem jogado assim dura em torno disso, um set disputado dura em torno disso. Então, terminou tua primeira partida ali, já começa a fazer sentido essa questão da reposição de eletrólitos, então, sais minerais por meio de eletrólitos. Vai ajudar a não diminuir o rendimento desse atleta. Bacana. E outra pergunta que correlaciona com isso, e o carbogel? Como que o pessoal pode usar de maneira mais adequada? Então, quando você sentir que está começando, né, a faltar aquela energia. Geralmente eu penso assim, né, sempre falo para os atletas. No intervalo ali, né, de cada jogo, então, dando ali 1 hora e meia, né, que você tá ali dentro dessa intensidade alta, já é legal você fazer uma reposição de carboidrato, né? Porque o carbo em gel, ele é carboidrato simples. Então, ele vai fazer vai te garantir uma energia ali um pouquinho mais rápida, né? Então, acredito que mais ou menos ali nesse intervalo já daria para fazer uma reposição. Não necessariamente precisa ser do carbo em gel, né? Então, a gente tem várias opções. Pode ser um docinho, né? Então, aquelas bananinhas que a gente tem, eu acho legal. Goiabada, docinho de goiabada. Então, são opções que a gente consegue carregar, né? De uma forma muito
consegue carregar na bolsa, você pode levar até ele para a mesinha, né, ou para a cadeira quando você vai, né, vai até o torneio, então é fácil carregar. A gente pode também ter os sucos, né, então, não, como eu falei, não precisa ser necessariamente os carboidratos, então pode ser um suco de uva, um suco de laranja, que tem bastante carboidrato concentrado ali, né, então você consegue também ter esse benefício da energia rápida. Então, eu acho que esses pontos a gente consegue. Não, galera, e essa questão dos sucos, assim, eu sou fãzaço, assim, você vai ver eu num torneio, na minha bag, provavelmente vai ter um suquinho de laranja, de laranja ou de uva integral ali e tal, porque me deu uma diferença muito grande de energia, assim, e me auxiliou bastante com essas questões gerais, assim, de até mesmo câimbras, assim, por diante, né? Legal. E suplementações pré-partida, o que geralmente você recomenda pra galera, para atletas profissionais ou amadores, assim? Eu acho que é muito individual, né, essa questão do pré, né. Então, assim, geralmente, acho que a única coisa que daria para pensar ali seria uma cafeína, né, ou um pré-treino, e isso depende muito do horário do jogo, né, desse atleta, porque às vezes ele joga muito tarde ali, né, 21h, às vezes tem jogo, então depende muito dessa questão. Mas eu acredito que é interessante suplementações que não que sejam pré-jogo, né? Mas que a gente faça essa preparação do atleta. Então, a creatina, né? É básica, então vai ajudar na explosão, né? E na energia a longo prazo, né? Se consumida certinho todo dia. E a betalanina, que ela vai retardar a fadiga muscular. Então, é extremamente interessante. As duas, a creatina e a betalanina, eles são suplementos que eles são acumulativos, né? Então, você precisa tomar todos os dias ali. Hoje, os estudos mostram pra gente que ela começa a fazer efeito, a gente percebe ali, né, uma diferença a partir de 3, 4 semanas utilizando. Então, não é o pré-imediato, né? Como a gente conversou, mas é um pré ali de preparação. Olha só que interessante, pessoal. Então, assim, tô tomando creatina, gente, 3 semanas para ter um efeito, assim, do próprio suplemento, né? Assim como a betalanina, né? Bacana, bem legal. E sobre a cafeína, acho que vale um adendo até para a área psicológica. Pô, se você é um atleta mais ansioso, se você é um atleta que tem um nível de ativação e não performa tão bem com esse nível de ativação elevado ali e tal, dá uma analisada nessa questão da cafeína, né? E sobre dosagem, qual dosagem que é recomendada de cafeína? Da cafeína, depende muito. A gente tem, né, várias cápsulas tem 150, tem 200 miligramas. Vai depender muito do paciente, do peso e da altura dele. Então, por isso que eu faço muito especializado certinho. Então, né, eu faço toda essa questão de, ver qual que é o peso do paciente, ver qual que é a altura, né, qual que é a intensidade do exercício dele, porque às vezes não precisa, né, às vezes não precisa. Então, a gente faz toda essa Essa análise. isso antes de fazer essa prescrição. Bacana. E assim, gente, todo não, mas a maior parte dos pré-treinos, eles contêm cafeína. Então, se você é um atleta mais ansioso, se você performa ali com um grau de ansiedade elevado e de ativação elevado, dá uma observada se faz sentido esse pré-treino para você, tá? Essa eu acho que é uma recomendação muito importante. Já tive atletas profissionais que tinham essa demanda de ansiedade e tomavam pré-treinos em cápsula ali, aos quais continham cafeína, e isso atrapalhava o rendimento deles, né? Tinha um nível de ativação mais elevado do que a gente gostaria de ter ali, né? E, assim, agora falando durante o torneio, né? A gente falou tudo referente ao pré-torneio, ao mais próximo possível da primeira partida, e falando durante um torneio. Eu acho que um dos principais desafios que a gente, como atleta amador, tem é o desafio de você ter uma partida, aguarda, esfria, vai para a próxima, aguarda, esfria, e emendar essa sequência é um desafio bem significativo. E geralmente esse esfriar é complicado, né? Até para a musculatura, né, Tiago? Muito. Essa oscilação que se tem durante o torneio é um choque, né? No corpo. Esse esquenta, esfria, esquenta, esfria. E basicamente as diretrizes, elas permanecem iguais, assim. Então, cada vez que você resfriou o corpo, você botou ele no zero de novo. É uma nova partida, é como se fosse a primeira partida. Apesar de você estar emocionalmente, né, já dentro da competição, inserido e ligado, né, já com o automático da competição preparado, teu corpo é uma máquina, ele esquentou, resfriou, e agora você vai ter que gerir lá de novo.
Fala pessoal, tá curtindo essa entrevista? Caso você tenha interesse em mais conteúdo sobre a psicologia clínica, a psicologia do esporte ou até mesmo sobre os bastidores da preparação mental para atletas de alto rendimento, segue lá o nosso perfil do Instagram, @igpsicologia. E se você também quer consultar com um dos nossos psicólogos, atendemos tanto na área do esporte quanto na área da psicologia clínica, é só entrar em contato pelo nosso Instagram ou pelo link que tá ali na descrição da nosso bio do perfil do Insta mesmo. Um abraço e te vejo por lá. Eu posso compartilhar, eu tenho um relato próprio, mas aí em outra modalidade, que é o jiu-jitsu. E um primeiro torneio que eu fui participar de jiu-jitsu, eu fazia tempo que eu não lutava, eu venho do judô, né, no que diz respeito à arte marcial, de criança e pré-adolescente. E aí na fase adulta eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí meu professor, cara, vamos cair pra dentro do campeonato, né? E olha como é pessoal isso, né? Eu, com a mentalidade de um educador físico e preparador físico, falei, cara, preciso aquecer. Então, aqueci bem, e polichinelo pra frente, pra trás. E eu não via o meu adversário, né? Onde é que o cara tava, que a gente tava esperando. E aí eu olhei um japonês de fone de ouvido, tava com as pernas cruzadas, assim, meditando praticamente. E eu tava tipo a 1000 por hora, assim, só que o meu desgaste era muito mais mental, assim, então eu tava com um estresse lá em cima, assim, né? O meu aquecimento passou do ponto, que é essa questão que você acabou de falar. Quando nós entramos no tatame, que a primeira tentativa dele de finalização, eu quase morri pra aquecer. E eu falei, cara, eu tô morrendo aqui pra 1 minuto e meio de luta. E por quê? Porque esse ajuste, ele é fino, ele é para mais de 1, 2, 3 vezes isso. Então passou-se o tempo, eu acabei lutando mais algumas vezes, mais alguns outros torneios, e foi melhorando isso, né? Eu fui aquecendo, entendendo qual que era o meu nível, o meu estado para entrar na luta bem. Não, sobre isso é muito verdade, né? Eu acho que é isso que a gente tá falando, né? Você achar o seu ponto. O aquecimento é isso, né? Qual que é o teu ponto de aquecimento, né? No meu primeiro torneio do ano, esse ano, meu primeiro torneio do ano, não, voltando das férias, tudo mais e tal, era um torneio que tinha muita gente, muita gente. E aí eu tava aquecendo, era um dia muito quente aqui em Curitiba, e aí eu fui aquecer. Cara, no aquecimento joguei uma simples com a minha dupla ali e tal. Pô, né, até tirei a camisa pra não suar tanto na camisa que eu ia jogar o campeonato depois e tal. Pô, comecei nas quartas de final, pessoal. Nas quartas de final eu tava tendo cãibra. Nas quartas de final eu tava tendo cãibra. Já tinha suado muito, etc e tal. E depois tem cãibra, a gente vai falar sobre isso. É complicado. E aí, fui das quartas até a final tendo cãibra. E minha dupla também começou a ter cãibra. Ou seja, a gente passou do aquecimento. E também teve outro campeonato. A gente estava ali no inverno, era quadras abertas ali e tal. Joguei, a gente não era cabeça de chave, minha dupla não estava jogando torneio, a gente não era cabeça de chave. Jogamos o primeiro, joguei muito bem. Smash entrando, fiz um aquecimento legal, Smash entrando, tudo encaixado, saque, pouco erro e tal. Ganhamos a partida. Fui descansar, não aqueci nem nada, estava mal agasalhado. Fui para a segunda partida ali do grupo. Perdemos. Foi um dos piores jogos da minha vida e foi por conta de aquecimento ali, né? Eu sou uma pessoa, particularmente, que eu preciso aquecer bem. Eu preciso aquecer bem. Geralmente minhas duplas precisam aquecer menos do que eu. Só que se eu aquecer demais, também me atrapalha. E se eu aquecer de menos, também a bola não fica encaixada, né? Então acho que essa questão ela é fundamental. Fundamental. E agora, já que a gente tocou nesse tópico, né, de câimbras, acho que vocês podem me ajudar, né? Eu acredito que os principais motivos para dar câimbras que a gente estuda é a questão de fadiga muscular, ou seja, falta de condicionamento físico, desidratação, impactando no desequilíbrio de sais minerais, falta de mobilidade, né? Estresse e tensão ou ansiedade, ou seja, um nível de ativação elevado, ativação psicológica elevada, o que faz com que a gente tenha certo tensionamento na hora da competição, e tensionamento impacta em tudo, né? A musculatura fica mais tensionada, né? Você se coloca mais pressão e assim por diante. E também tem o fator da predisposição, né? Tem pessoas que têm uma predisposição maior a ter esse tipo de cãibra, né? Novamente, a gente falou da preparação, mas assim, quais são os principais alimentos para a gente evitar ter cãibras, para prevenir a cãibra? Então, assim, pensando em alimentos, né, eu acredito que sim, seja fontes de potássio que a gente pode, né,
tá repondo ali o potássio da bomba de soja de potássio. Então, banana, geralmente é um alimento que já tem, né? Não sei se você já chegou aí num campeonato de beat, sempre tem, né? As frutas, então, eu acho muito legal, porque a escolha das frutas que tem é banana, potássio, maravilhoso, né? E aí a gente vai para uma laranja, né? Então tem vitamina C, daí tem ali uma fruta sempre com bastante água para ajudar na hidratação, então melancia, né? Melão, geralmente são frutas assim que costumam ajudar na hidratação como um todo, né? Então, assim, eu acredito que tudo isso, esse conjunto, assim, só de frutas que vai ajudar na hidratação, de aumentar o potássio. A gente tem banana, a gente tem também outras frutas, melão também tem potássio. Então, são frutas que a gente pode comer durante a semana, né? Não é uma coisa que você vai comer no dia anterior e aí você vai ter uma bomba de potássio ali no dia. E não é muito bem assim, né? Agora, para, né, não ter esse desequilíbrio, eu acho que da parte nutricional, né, falando ali, por exemplo, se for a cãibra ter ali uma causa pelo suor, né, que às vezes é o que acontece, porque muitos jogos, muitos torneios são em ambientes que tem um calor muito elevado, né, então o atleta ele costuma suar muito, então é a mesma coisa que eu falei aquele dia, né, aquele dia, agora é pouco, né, sobre a gente aumentar essa hidratação, então além da água a gente tem que repor os eletrólitos, então o Gatorade também é super importante, porque ele vai repor também o carboidrato, então o Gatorade ele é um mix ali de carboidrato, que ele tem um pouquinho de açúcar, então vai ajudar na energia, e os eletrólitos que vai ajudar a aumentar, então, esses minerais que a gente perde no suor. E aí pode ser que evite de ter a cãibra né, se for uma cãibra ali que seja a causa seja o suor, né? E legal esse ponto que você trouxe, né, da parte do açúcar no repositor de sais minerais, né? Eu acho que essa é uma questão muito de acordo com o objetivo, né? Mas tem açúcar e tal. Depende do seu objetivo, né? Isso vai impactar. Se o seu objetivo ali é o rendimento único exclusivamente, não necessariamente o processo de emagrecimento que você está inserido e tal, não vai ter um problema, assim, de consumir esse tipo de açúcar, ou vai? Não, até porque assim, mesmo pensando numa pessoa que tem processo de emagrecimento, se ela tá dentro de um torneio de beach, né, não vai mudar nada ali no processo de emagrecimento dela, porque esse açúcar ele vai ser utilizado para para atividade, exatamente, para o exercício que você tá naquele momento. Então não é uma coisa que vai ficar, né, que você vai tomar ali, vai ficar e vai gerar um acúmulo de gordura. Não existe isso, né? É porque é um carboidrato que ele vai ser benéfico para a questão da energia. Perfeito. A gente vai falar depois sobre como a gente pode se condicionar para preparar esse ambiente físico para performar ali e não ter cãibra. Mas assim, Tiagão, e depois que tá tendo cãibra, o que faz? A gente reza, a gente deixa passar, a gente alonga, o que é recomendado? Geralmente você vê o básico ali, né? Por exemplo, a gente enxerga ali uma partida de futebol, né? Você pode, o jogador lá deu aquele sprint, sentiu a cãibra, o que acontece? Então o adversário já pula ali, né? E começa uma manobra ali de alongamento mesmo. E, via de regra, essa talvez seja a principal tomada de decisão para o momento da cãibra. O alongamento, o alinhamento das fibras e, no máximo, uma massagem, como alguém que vai liberar, né, a fibra, porque ela fica toda rígida, né? O músculo praticamente se contorce ali, né? Uma contração involuntária. Dependendo da cãibra, no nível muito, muito alto, as dores são extremas, assim. Esse que eu tive no começo do ano foi absurdo. Eu comecei a ter cãibra no corpo inteiro, assim, tal, terrível, mas principalmente na panturrilha, né? Porque eles consomem muito a panturrilha dele, né? E a massagem acho que é muito importante, né? Igual você citou ali, o alongamento e a massagem ali, miofascial, ali pra dar uma liberada nas fibras, né? Ajuda bastante. Bacana. E alimentação? Depois que tá tendo cãibra, você começou a ter cãibra, tem alguma alimentação que resolve? Tem alimentação que ajuda? Me conta. Não tem milagre, não. Eu acredito que é muito mais a parte ali do alongamento, dessa questão da massagem, que aí consegue dar uma ajustada. Porque daí, para você evitar, você consegue fazer essa parte da alimentação que eu falei de pré, né? Mas depois não tem muito o que fazer. Não tem? Geralmente o pessoal tem um ritual, Coca-Cola, geralmente toma, depois tá tendo cãibra, tem um monte de questão nesse sentido. Resolve muito. O negócio da nutrição é o pré, gente. Tem que fazer o pré bem feito ali, né? Carboidratos complexos no dia anterior, no dia do torneio, daí já vai para carboidratos de absorção mais rápida, né? Carboidratos complexos que a gente falou, alguns exemplos são questões integrais, né? Que tem mais fibras, né? Isso, macarrão integral, arroz integral, batata doce, aveia, são alimentos bem interessantes. Carboidratos complexos no caso, carboidrato simples seria? Macarrão normal, né? Arroz branco, batata inglesa, pão.
Então, no dia, mais essas opções ali e tal, e depois tá tendo câimbra pra focar mais no próximo torneio, no pré, alimentar. Não lhe pede, né, que você faça o uso do Gatorade, né, dos eletrólitos, mas eu acredito que naquele momento que você tá com dor, você não vai pensar muito nisso, né? Vai Perfeito. querer uma massagem. E como a gente falou, tem muita câimbra que é gerado, sim, cara, por tensionamentos voltados a fatores de ativação psicológica, né? Uma ansiedade ou o que quer que seja. A gente vê isso acontecendo direto, né? Pessoas que têm um estado de hipervigilância ali, né? Tá muito ansioso por uma partida e tal. Da nossa área, o que pode ser feito é tentar compreender o porquê que esse estado está de ultraativação, né? Que a gente pega muito em atletas amadores, é uma hipervigilância da autoimagem, então sente que, putz, eu não posso jogar mal, eu não posso perder para aquela dupla, porque tem a questão de ego envolvido. Então, do fator psicológico é muito voltado à ressignificação do porquê que você está entrando num estado de tensão elevada, do porquê você está entrando num estado de luta ou fuga naquela circunstância, então ressignificação desse processo. E também um profissional vai conduzir junto contigo certas estratégias ali, né, até respiratórias, que a gente já falou anteriormente, né, do sistema parasimpático, né, que vai te auxiliar nesse processo ali. Mas é um complemento, né? A parte fundamental é a parte de preparação também voltada à ressignificação, caso as câimbras tenham uma correlação muito grande desse fator emocional, né? E a gente comentou ali da parte do condicionamento, né? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes para a gente não ter câimbra, né? Porque se a gente tá tendo câimbra, é que a tua musculatura provavelmente não está tão preparada para aquele nível de desgaste, né? Chegam, como que você gosta de trabalhar o condicionamento para atletas de beach tennis? Cara, essa pergunta aí, só ela daria 1h30 aí, né, que é talvez o assunto que eu mais gosto de falar, assim, sobre a visão na construção da periodização, nos blocos de treino. Mas eu vou tentar resumir, né, que tem bastante, demanda bastante tempo e tem bastante assunto dentro do assunto global periodização, mas eu basicamente penso assim: primeiro, eu preciso que meu atleta fuja da lesão. Então, a prevenção de lesão, ela é o assoalho para nós. Nesse quesito, prevenção de lesão, eu preciso ter um corpo forte, bases sólidas, né? Então, musculatura que é estabilizadora, sinergista. A gente sempre, a grande maioria dos treinadores, preparadores físicos, e até mesmo o atleta que às vezes não tem alguém que acompanha ele, mas imagina uma preparação física para si próprio, assim, eu acredito que entra na academia e pensar, eu vou fazer um supino para empurrar, né? Ou uma puxada para as costas. Mas o treino vai muito mais, vai além disso, né, de pensar supino para peito, puxada para costas, entende? Que é o que a gente, previamente aqui na nossa conversa, a gente estava falando. Na preparação física, você pensa no sistema envolvido, tá? E no jogo em si. Então, eu não posso perder tempo pensando exclusivamente no peito, nas costas, no dorsal. Eu tenho que pensar no que aquilo ali vai proporcionar de melhora para o sistema de jogo. E mais ainda, quanto mais alto o nível do atleta e nível de performance, o que aquilo ali pode ajudá-lo no padrão técnico dele, específico dele, dentro de quadro. Prevenção de lesão é obrigatório para todo e qualquer atleta. Eu acho que cuidar com elementos que promovam propriocepção, equilíbrio, bases instáveis, principalmente por se tratar de areia, né? É primordial. É importantíssimo. Bacana, ou seja, né, a preparação física, ela é feita numa musculação mais genérica, vai ter seus benefícios, é bom, é recomendado, no entanto, se você quer dar um passo a mais na qualidade do teu beach tennis, no teu condicionamento para essa modalidade, o treino precisa ser personalizado daí no caso. Você tem que pensar fora da caixa mesmo, assim, né, um jargão aqui, mas é verdade, assim, você tem que abrir mão de, por exemplo, é o que eu gosto de treinar, né? Porque o atleta tem muito disso também, né? Às vezes o cara chega numa sessão de preparação e se você falar pra ele assim, o que você gosta de treinar? Muitos vão falar o convencional, uma empurrada, uma puxada, isso. Mas pro teu desenvolvimento técnico e performático,
você tem que abrir mão disso. E aí tem que vivenciar algumas coisas que nem todo mundo gosta. Por exemplo, pranchas. Prancha lateral, prancha ventral, exercício de glúteo médio, tensor da face lata, musculaturas que são estabilizadoras, joelho, quadril. É muito importante. Eu ia te perguntar isso. Quais são as principais musculaturas que você enxerga que são requisitadas assim para o atleta de beach tennis? Então, olha só, como eu penso para os meus atletas, né? Essas 3 musculaturas que eu falei agora são primordiais. Glúteo médio, tensor da face látea, a musculatura que compõe o core, né? Que é dão falado, né? Reto do abdômen, transverso do abdômen, oblíquo, musculatura que está envolvida nos giros, nas rotações de tronco, que eu trabalho muito com eles, rotação de tronco. Porque o tempo todo você está fazendo esse gesto aqui, né? Você está descendo o centro, arqueando, baixando. Você está pisando com um dos pés e está executando uma manobra de rotação de tronco. Isso, se você não tiver uma base sólida dessa musculatura, densa, forte, uma hora ou outra, sob estado de fadiga, acidose lá em cima, e músculo é envio de sinal, recepção de sinal, interpretação, a musculatura parece que não, mas sim, ela é inteligente e você treina isso, você pode sofrer uma possível lesão. A partir dessa base sólida, aí sim você começa a partir com o teu atleta no funcionamento dele quadra. O que precisa? Então, o teu atleta é um atleta que joga uma partida bem, mas tipo, de repente se a partida for exigente e for lá pro super tie, cara, você nota que caiu a performance do cara. Aonde que caiu? Então você faz pergunta para eles assim, em quadra, o que você mais sentiu? Qual que foi o ponto forte e o ponto fraco? A partir daí, a gente traz para dentro da preparação física. Cara, senti que a minha pegada, por exemplo, de saque já não foi mais a mesma. As qualidades de agachamento, né? Porque Na hora da recepção, isso, bases, uma base sólida para recepcionar lá com o agachamento. Cara, já começou a me pegar, não conseguia. Lombar, tem atleta que reclama muito da lombar, né? Então, vem depois dessa base sólida, das musculaturas mais menos vistas, vamos dizer assim, né? Como protagonistas, a gente vem para esse trabalho daí. Força. E força pura mesmo, sabe? Trabalho de extensão lombar. Aqui vai uma dica importante. Se eu tivesse que deixar aqui 2 movimentos que são chefes para qualquer modalidade esportiva, e o beach tennis não é diferente, é o deadlift, o levantamento terra, e o agachamento. Tem que ter. Óbvio, não como um atleta de força, mas tem que ter. Uma hora ou outra, eles vão ter que aparecer na sua preparação para fortalecimento da cadeia posterior de tronco e para fortalecimento dos membros inferiores, né? Não, até porque esses exercícios exigem uma consciência corporal muito interessante, né? E essa consciência corporal auxilia demais na questão de estabilização do atleta, no movimento. O beach tennis está muito relacionado com os gestos técnicos estando estabilizados, né? Atletas que provavelmente não têm uma estabilidade tão boa, mesmo que o ambiente seja de areia, né? São atletas que vão ter dificuldades na execução técnica, né? Então, fundamental ter a compreensão, por exemplo, desses 2 exercícios e dessas musculaturas, né? Que são musculaturas mais tronco inferior, né? Geralmente a gente pensa, né? Não, beach tennis, né? Braço, né? Né? Ombro e tudo mais. Claro que são muito importantes, mas isso que você trouxe eu acho que é fundamental, né? Muito, muito. A gente teve a oportunidade agora de estar... Eu fui convidado a participar de uma avaliação biocinética de um dos atletas. E, cara, sensacional, assim, o nível que hoje a ciência te leva a enxergar situações e pontos falhos que o atleta pode apresentar ao longo da performance que você nem imagina. Então, por exemplo, o cara ajusta o smash dele de um jeito que daqui um pouco de tempo vai aparecer uma lesãozinha no ombro. Mas o problema não é o ombro. O problema tá lá no tornozelo. Olha, começa lá de baixo. Então, essa avaliação, a ciência está caminhando para isso, né? Para enxergar pontos que você nem imagina que são precários, que está em deficiência, que você precisa melhorar. A mobilidade de tornozelo pode gerar futuramente uma lesão em outra região que você nem imagina. Então, esse cuidado global, é por isso que eu disse, cara, a gente não pode perder tempo com o que eu gosto de treinar. É o que eu preciso treinar. Legal. Que bacana. A gente está falando muito assim, claro, uma alimentação bem regulada, né? Uma preparação física bem regulada,
pô, show de bola, vai te trazer benefício. Mas caso você queira dar um passo a mais, é disso que a gente está falando, né? Exige a personalização para aquilo que você tem como objetivo, né? Eu acho que é um pouco dessa conversa. E aí, continuando no nosso timeline, né? Falamos do pré, falamos do durante o torneio e agora para o pós-torneio. Pô, terminei meu torneio, fiz minhas partidas, joguei bem, joguei mal, me desgastei ali e tudo mais e tal. Quais alimentos no pós-torneio, Nutri? Aí a gente já pensa em recuperação, né? Eu acredito que o mais importante nesse momento é a recuperação muscular. Não é isso, eu acho que, né, geralmente ali, se for, terminou de manhã, né? Então já vai para um almoço, faz um almoço ali um pouco mais leve, mas obviamente dá um enfoque ali na proteína. Então a mesma coisa, carnes mais magras, enfim, vai te ajudar nessa recuperação muscular, né? E continuar a hidratação. Não vai ter para onde fugir, vai ser continuar a hidratação. E, inclusive, com mais uma vez eu vou falar, com os eletrólitos, tudo você, logo depois da partida, você já faz a reposição de tudo, né? Mas assim, sempre pensando em alimentos mais leves. Ó, colocar ali alguns alimentos que tenha fibra também, né? Enfim, para ajudar nessa questão da saciedade também, junto com as proteínas. Óbvio que a gente precisa colocar também um carboidrato, vai ajudar também. Mas assim, nunca exagerar, né? Então, acabou um torneio, eu vou para um rodízio, né? Aí eu já acredito que vai atrapalhar bastante nessa recuperação ao longo da semana. Ó, cara, então o que é recomendado, caso você queira ter uma recuperação, né, de atleta, uma recuperação mais séria da tua atividade, é ter uma alimentação bem balanceada com enfoque em proteínas, é isso? Isso, para ajudar na recuperação muscular, que você já, né, ali suou teu músculo todo o torneio, então a gente precisa focar mais nessa recuperação, né? Pensando que geralmente quem participa de torneio sempre tá em tudo, né? E geralmente ali é um por semana, um a cada 15 dias, então por isso que a gente tem que estar em constante recuperação muscular, Maravilha. E assim, e aquela cervejinha pós-torneio, né? Perdi ali talvez na semi, ou ganhei o torneio, isso aí é aquela cervejinha clássica. Aí tá liberado. Mas assim, falando sério mesmo, né? O álcool, ele aumenta a desidratação, né? Então, pensa, você saiu de um torneio super puxado, né? Então, você, querendo ou não, por mais que você esteja fazendo ali toda a reposição, você ainda assim, né, tem alguns sinais de desidratação. Então, o álcool, ele não é muito legal por isso. E ele também, né, atrapalha muito na recuperação muscular. Então, assim, é óbvio, né? Você tá no torneio, tá curtindo com seus amigos, perdeu, quer tomar uma cervejinha, não tem problema, né? Mas que isso não seja frequente, né? Porque isso vai atrapalhar no teu rendimento nos seus próximos torneios. Por exemplo, se você tiver um torneio, beleza, joguei um dia que no outro dia eu tenho uma mista pra jogar, ou vamos supor, né, no dia anterior eu tô num day use e tal, daí vou ter um campeonato pra jogar no dia seguinte, pô, durante esse day use, pô, evita tua cerveja, né, joga teu campeonato, aí você toma tua cervejinha. Eu acho que assim, a gente vai pra um caminho de compreensão de acordo com os objetivos, igual a gente falou anteriormente. Cara, se você quer direcionar um foco realmente pra tua regeneração, aí talvez a cervejinha não encaixe tão bem. Né? Assim como a alimentação que a gente falou, pô, não vai no rodízio se você quiser ter um foco muito grande na tua regeneração. Mas, pô, atleta amador, tá se divertindo ali no campeonato e tal, cara, vai se divertir. Depende muito da prioridade. Isso, né? exato. Se a tua prioridade ali, no caso, igual, né, o Wilhan falou sobre, no dia seguinte você tem outro campeonato para jogar, você tem uma mista, né, ou a segunda parte do campeonato, né, se passou, pode ser no dia seguinte. Aí você evita, né, mas, acabou o campeonato, quer tomar uma cervejinha? Não tem problema. Beleza, maravilha. Acho que o grande erro é o excesso, né? Talvez, né? Exatamente. Perfeito. E o que seria considerado um excesso, assim? Olha, aí depende muito, né? Porque assim, você tudo com moderação seria o essencial, né? Então, assim, umas 2, né? Long neck ali, 3 no máximo, seria mais ou menos ali o ideal, né? Maravilha, todos os 3 long neck. Tem amigo meu que ia passar mal, viu? Que não iria dar conta, não. Precisaria demais. Não tem uma recomendação de álcool, né? Não existe uma recomendação ideal de álcool, porque álcool não é recomendação. Nada, assim, então... Mas a gente fala, né? Com moderação ali, 2, 3, ali ainda tá tranquilo. Maravilha. E para a regeneração física mesmo da musculatura, tem alguma estratégia que pode ajudar no pós-torneio? Cara, eu gosto de recomendar a rodagem. Então, se você puder, assim como que eu falei lá no começo, aquela rodagem pré, se você puder... Rodagem, você diz a bicicleta ali, talvez, alguma coisa. Isso aí. No seu hotel tiver isso, né? Ou ali, uma academia meio próxima, volto a falar, eu sei que tem situações, né,
Porque o atleta não vai ter essa disponibilidade do evento. O cara tá ali, tá com as coisas dele ali próximas, daqui a pouco já tem que viajar, né? Já voltar correndo. Mas o que seria interessante? Fazer uma rodagem. A gente faz uma recuperação ativa, no intuito do próprio corpo reutilizar toda aquela escória metabólica, botar para dentro, fazer uma ressíntese e usar aquilo para uma reciclagem, como fonte energética de novo, para mais tarde. Maravilha, maravilha. Interessante, né? Você vai descansar numa atividade física de baixa intensidade, né? Eu acho que é essa a compreensão. E banheiras de gelo, alongamentos, isso ajuda também ou não? Então, eu ia falar disso também, né? É uma outra estratégia que tem crescido muito, né? Hoje, a famosa banheira de gelo, assim, né? Ela é benéfica, sim, tem estudos que comprovam, apesar de necessitarmos cada vez mais de comprovação, porque a ciência nunca é exato, né? E a individualidade biológica, ela é tudo. Então, para um atleta funciona super bem, para outro atleta talvez nem tanto. Mas, via de regra, ajuda muito sim na questão de remoção dos processos inflamatórios. Então, a crioterapia é o nome, né? Ela é uma ferramenta que pode sim ser utilizada. Não é toda a estrutura que vai permitir, né? Pô, o cara tem uma banheira de gelo ali pra eu poder entrar. Pô, mas tô te falando, os campeonatos que eu tenho ido, o último que eu fui, que eu joguei, campeonato amador, tinha banheira de gelo. Ó, top. Fui eliminado, entrei na banheira de gelo. Ficava inspirado na cabeça. Maravilha. Acho que outra coisa fundamental, assim, pra regeneração, a gente não pode deixar passar, é a questão do sono, né? Pô, O sono acho que é um dos principais fatores que vai te auxiliar ali, né? A gente tem uma regeneração física sendo feita de maneira mais consistente durante a fase de sono profundo, até mesmo com liberações de certos hormônios ali que auxiliam durante esse processo. E é fundamental ter uma qualidade de sono elevada, né? O atleta precisa dormir bem. Eu acho que essa é uma máxima assim que tem. Acho que esse ponto é bem interessante. Agora, acho que falamos do nosso timeline de torneios. E acho que é interessante aproveitar a participação de vocês para falar sobre quando o objetivo do atleta legal, ele quer performar no beach tennis, mas talvez tenha um objetivo um pouco diferente. Vamos supor aqui um atleta de beach tennis que quer ter um foco, por exemplo, em hipertrofia, ou seja, ganho de massa muscular. Cara, como conciliar um treino de um atleta de beach tennis com alguém que quer focar em hipertrofia? cara, a organização das sessões é primordial para isso, né? É óbvio que o beach tennis ele não vai ser o carro-chefe para essa construção, mas é uma atividade que tem uma demanda energética muito boa, muito boa. Então, pode sim correr em paralelo. Então, uma pessoa, o amador que quer, como você falou, quer manter ali a rotina de treino de força e ganho de massa muscular, mas sem deixar de performar no beach tennis. Tem como? Tem. Precisa ter um olhar um pouquinho mais refinado para que uma coisa não atrapalhe a outra, né? Porque quando a gente fala em hipertrofia muscular, você vai falar no processo inflamatório. A inflamação num treino de hipertrofia, ela é primordial para o crescimento muscular. Então essa sinalização, ela é primordial. Só que talvez para a performance do beach tennis não seja primordial. Então imagina assim, um atleta que ele fez um treino visando o crescimento muscular, e nesse processo inflamatório vem as dores, certo? O atleta ele não vai tomar algo para inibir as dores, porque o que ele precisa desse processo inflamatório. Ou seja, não encaixa o anti-inflamatório ali, né? Acho que esse é o ponto. Ele precisa dessa sinalização do crescimento muscular. Mas amanhã ele tem um treino de beach tennis e ele precisa performar. E como é que ele vai performar com dor? Então, precisa ter esse alinhamento, sabe? Entre a pessoa que está conduzindo seus treinos, ou se você está dentro da academia, o profissional que está ali com você na sala de musculação, você precisa ter esse olharzinho aí. Então dá para você buscar hipertrofia e rendimento no beach tennis. Só tem que ver a periodização certinha. Alinhar. Bacana. E no processo de emagrecimento, como é que se encaixa o beach tennis? É maravilhoso, né? Que o beach tennis ele tem um gasto calórico muito grande, né? Então hoje a gente sabe ali que pode ser que vá até 900 calorias que você perca numa partida, né? Numa partida, então,
É em torno de 900 calorias Pode ser que vá até. que vá até Isso, exatamente, 900 calorias. Depende muito, né, da intensidade. exatamente, desse atleta, mas daria para conciliar, só que assim, óbvio que a alimentação ela vai ser, né, a base ali, uma parte muito importante. Então você tem que consumir menos caloria do que você gasta. Então eu acredito que o beach tênis ele entraria ali para essa questão, né, tipo, se não for um atleta, entra mais como um cardio, né? Então a pessoa tá praticando, tá treinando, fazendo assim. Agora, como torneio, né? Tipo, praticando de forma um pouquinho mais, né, profissional, né? Amador, mas um pouquinho mais competindo, já tem a questão que precisa olhar com, né, o mesmo olhar que o Thiago falou, que é assim. Como que eu vou manter a performance se eu preciso de uma quantidade muito grande, né, ali de carboidrato, eu preciso de mais calorias para ter essa performance no jogo? E só que para emagrecer eu preciso, na verdade, diminuir essas calorias, né? Então, o olhar é como, né? Eu, como profissional, eu vou tentar fazer um déficit calórico extremamente leve. Extremamente leve. E o processo de emagrecimento vai ser um pouco mais lento do que um processo que eu trabalharia com, né, uma pessoa que não é atleta de beach tennis. Ou seja, se você tudo vai de acordo com o teu objetivo. Se você, por exemplo, está num processo de emagrecimento, mas pô, quer performar em torneios, por exemplo, né, tem como ter estratégias para isso acontecer. Mas esses objetivos podem concorrer, né, em algum momento. Mas, da mesma forma, eles podem fluir, né? Depende tudo de como que você vai querer conciliar, né? Como a Nath falou, o beach tennis tem um gasto calórico muito interessante, né? Pode chegar a 900 calorias por partida, pode chegar. E aí entra num tema meio polêmico também, né? O quanto os smartwatches têm precisão na medição de caloria, né? Porque canso de ver amigos meus, né, tal, que olham o smartwatch, jogamos uma partida, nossa, eu queimei 1.000 e tantas calorias. É preciso esse... A gente tem vários estudos, né, que fizeram com esses relógios e eles colocam lá até com as marcas e tal, erros, assim, até 30% para mais ou para menos. Né, a gente não costuma utilizar ali com precisão, né? Porque geralmente é absurdo. Você olha lá realmente 2.000 calorias que você gastou num treino, né? Então a gente já começa a desconfiar da veracidade, né? Quando eu utilizava o smartwatch ali na minha atividade física, dava um gasto calórico semanal de mais ou menos 10.000 calorias. Quando eu metrificava ali tal na minha rotina de treino. Então, tá muito equivocado. Com certeza tá equivocado. O smartwatch não tem precisão nessa medição. Tem algum equipamento que é bacana para medir? Olha, eu gosto muito do anelzinho. Oura Really? Ele faz essa medição também, né? Ele faz a do sono também. Sim. Seria interessante. Tem atualmente, né, alguns atletas profissionais, ficou muito famoso, ficou muito divulgado pelo pessoal da NBA, está utilizando. A gente na IG já utiliza com atletas há 1.000 anos aí. O nome desse equipamento é Oura Ring. A gente costuma aí a utilizar com alguns atletas que querem metrificar com maior precisão, por exemplo, qualidade de sono, atividade física, gasto calórico e assim por diante, né? Bem bacana. Vou perguntar pro Thiago se o Thiago Thiago. mais algum equipamento. Cara, eu particularmente, assim, não gosto de pensar o gasto calórico, porque tem gente que chega pra você e fala assim, professor, se eu fizer uma aula eu vou gastar quanto? Cara, Não sei inconsistente. exato, você não tem que ficar pensando, você tem que pensar assim, vamos botar a tua máquina para funcionar e esperar que ela desenvolva e com o tempo, se alimentando bem, treinando, você vai obter resultado. Sim. Eu gosto de uma frase de um professor que uma vez me disse assim, que o gasto calórico é como um carro. Se teu carro é potente, tem um bom motor, ele vai consumir mais ou menos? Vai consumir mais. Teu corpo é a mesma coisa. Você tem um corpo que ele é mais sedentário do que ativo, não espere que ele consuma o que um ativo consome. Então, a ideia primordial é você desenvolver o condicionamento físico e esperar os resultados através de uma boa alimentação e das sessões de treino. Perfeito. Maravilha, gente. Pô, pessoal, a gente está direcionando aqui pro encerramento, né, pro final dessa entrevista. Eu queria trazer como conclusão, gente, que a gente direcionou essa transmissão, pô, diretamente para você que pratica beach tênis e que está buscando algum rendimento ali com a própria modalidade. No entanto, pô, o beach tênis, o nosso esporte, ele é incrível, né? Ele se encaixa para vários objetivos da nossa vida. A gente falou como ele pode se encaixar, por exemplo, para hipertrofia, como pode se encaixar para emagrecimento, e quantas vezes também o beach tênis não se encaixa, por exemplo, para fatores psicológicos, né? Eu mesmo, pô, vira e mexe, eu saio da IG, tô cansado, tô estressado e vou para uma quadra.
né? E a única coisa, o único problema, a única preocupação que eu tenho naquele momento é apenas no foco que eu tenho que direcionar para a bolinha que eu estou fazendo e assim por diante, né? Isso torna uma modalidade muito incrível de ser praticada, né? Então, eu queria também abrir a clareza para isso, né? E, pessoal, queria agradecer demais meus convidados de hoje. Tiagão, cara, foi muito massa estar aqui contigo nesse momento. Agradecer a BeHap que forneceu o espaço e a Nath, nossa nutricionista aqui na IG, faz um trabalho incrível com a gente. E, pessoal, muito obrigado, viu? Agradeço. É isso, eu que agradeço a oportunidade. Fechou?